Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo sobre chama gêmeas e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu likezinho aqui, comenta, compartilha, se inscreve porque tem vídeos novos toda semana aqui para você. Tudo isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? E se você não tá numa caminhada de chama gêmeas, mas de repente você gosta de estudar sobre temas diversos, sobre espiritualidade, porque essa é uma caminhada espiritual, não é sobre o relacionamento romântico, então também você é super bem-vindo, fica à vontade que a gente tá em casa, tá joia? Bom, vou fazer esse vídeo, faz muito tempo que as pessoas pedem isso pra mim, e na verdade eu não tinha canalizado, assim, nada específico sobre esse tema, né, até agora. Então, eu venho compartilhar aqui com vocês, realmente, assim, ou é a minha vivência, ou são canalizações, assim, que realmente eu percebo que fazem muito sentido, e principalmente quando eu sou virginiana, né, aquela pessoa ousada, não basta só canalizar, eu fico esperando um tempo ali e vendo as coisas acontecerem, e eu tenho cada vez mais recebido mensagens, solicitações de consultas e tenho consultado cada vez mais divinos masculinos que estão despertando. Né? Eu fiz um vídeo em dezembro que falava sobre essa grande cura da energia masculina no planeta, né, nesses próximos 2 anos, 2025, 2026. Vou deixar aqui para vocês, caso você não tenha assistido ainda. Então é por isso que está tendo, desde o portal 12 do 12 do ano passado, esse boom, digamos assim, de cura da energia masculina no planeta e muitos divinos masculinos despertando, né? E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre divinos masculinos num corpo de mulher ou relacionamentos homoafetivos entre as chamas gêmeas e o porquê isso acontece e o que isso tem a ver com essa cura toda do masculino que está acontecendo, tá bom? Então, primeiro eu quero falar, a agenda continua fechada para os atendimentos, eu tô atendendo poucas pessoas agora no mês de abril, assim, mais retornos de acompanhamento pessoas que já começaram a fazer acompanhamento ano passado comigo. Não estou aberta para novos atendimentos, tá bom? Porque eu estou reorganizando aqui a minha agenda e vou abrir em breve para os assinantes do Jaiminha Flix e depois para todos. Então peço aí a colaboração de vocês. Esse Mercúrio retrógrado tá assim, o Jaiminha Flix está com várias instabilidades, né? Eu tô tendo aqui que correr com algumas coisas na minha vida que não estavam previstas, então peço aí a paciência de vocês, tá bom? O que acontece, né? Porque que inclusive o casal de chama gêmeas mais famoso, digamos assim, da história, que é Jesus Cristo e Maria Madalena, tem essa configuração, né? O divino feminino é Jesus, Maria Madalena é o divino masculino. Então, inclusive, em todas as escrituras, tudo que se fala sobre Maria Madalena, tudo que se tem conhecimento, fala justamente que ela era essa mulher completamente diferente para a época. Ela sabia ler, sabia escrever. Ela era muito culta, né? Ela foi criada como um homem, né? Em várias, os especialistas, historiadores, que estudam sobre a vida de Maria Madalena sempre chegam à conclusão de que ela foi criada como um homem, inclusive que ela administrava aí a fortuna, né, que o pai dela deixou para ela e que ela era acaba logo Mercúrio retrógrado, ela era a grande provedora material, inclusive do mochilão de Jesus pela Galileia, né, porque ele fazia toda a peregrinação e Maria Madalena colaborava financeiramente para essa peregrinação. Então ela tinha todas as características masculinas num corpo de mulher. E por quê? Porque nós viemos encarnados no corpo que precisa. Para a espiritualidade, o corpo físico não faz diferença nenhuma, né? Assim, no sentido de energia sexual, inclusive, nada disso, né? Para a espiritualidade não existe essa coisa de preconceito, coisas horrorosas que só a 3D faz por você, né? De ter preconceito entre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, ou enfim, o corpo feminino é uma energia feminina. Não existe isso. Nós viemos no corpo que vai melhor atender, nos dar condições de trabalharmos melhor na nossa missão. Foi exatamente o caso deles, né? Então, assim, na época, mulher abria a boca, por muito menos, era apedrejada, morria na hora, né? E Jesus durou 3 anos só, né, assim, pregando como homem. Imagina se fosse ela, não duraria 3 dias. Né? Então eles vieram no corpo que precisava, né? E é exatamente isso que acontece na caminhada de chamas gêmeas, né? Então sempre tem uma missão maior, mesmo que seja assim, não tenha uma participação numa missão coletiva, né, maior, assim, que vá impactar um coletivo de pessoas, tem a grande missão de cura. Essa é a básica de todas as chamas gêmeas, né? Tem essa missão de se curar, né, de elevar
a vibração do planeta através da elevação da nossa própria vibração, né? É essa ativação da chama trina dentro de nós que vai emanando essa energia, então é fazer o mundo, o planeta evoluir através do amor. Então essa é a principal missão da Chama Gêmeas. Eu fiz um vídeo falando sobre a missão dos 144 mil, né, e como isso está ligado com a Chama Gêmeas, vou deixar aqui para vocês também. Quem não assistiu ainda, é bacana assistir para vocês entenderem melhor. Eu vou começar a fazer mais vídeos sobre a Chama Trina também, né, tô canalizando bastante coisa, vou começar a trazer para vocês. Então, o que acontece? Quando, né, além dessa questão, viemos no corpo que é mais adequado, hoje em dia a gente não tem tanto esse problema, ainda tem muito preconceito e tudo, mas, por exemplo, esse problema de raríssimos países que ainda a mulher é tão, assim, tratada de forma tão negativa e menor do que o homem como era na época de Jesus e Maria Madalena. Ainda existe, infelizmente? Existe, né? Inacreditável, inclusive, mais de 2000 anos se passarem, ainda tem lugar que é assim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil e Europa, que são, assim, eu também lido bastante, né, assim, converso muito com o pessoal da África, de vários países da África, ali, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, beijo, né, para os nossos queridos aí, que também falam língua portuguesa que nem a gente. Então, assim, não é da mesma forma como era antes, né? Porém, mesmo você falando essa língua, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, se você estiver num lugar do mundo onde ainda a mulher, né, passa por essa dificuldade, tá aí já uma primeira explicação para você, mesmo que não seja a mais comum, né, hoje em dia, mas ainda existe. Tem também uma questão muito forte que a espiritualidade trouxe para mim, principalmente agora com essa leva de cura e despertar do masculino, e que realmente, assim, quando eu canalizei isso e eu observei, né, assim, lembrei, né, do contato que eu tenho de divinos masculinos mulheres, e eu já vou falar dos homoafetivos, tá? Dos divinos masculinos mulheres que tem o divino feminino, né, homens, realmente, assim, tem um perfil bem específico para esses casais que tem um masculino extremamente ferido, mais ferido ainda do que a configuração mulher divino feminino, homem divino masculino, né? Então, o que acontece? A própria sociedade, né, é mais comum ainda hoje em dia, também é muito triste pensar isso, né? Quem geralmente procura uma terapia é a mulher, né? Quem vai atrás desses assuntos geralmente é mulher, né? Você percebe pela acho que é 90% aqui no canal de mulheres, 10% de homens, né? Então, assim, geralmente nesses casos, geralmente, tá? Não são todos, porque também tem divinos femininos homens que despertam primeiro, e eu já vou explicar isso para vocês. Vai despertar primeiro quem tem uma maior mediunidade, digamos assim, ali nesse casal, e quem tem uma condição melhor, digamos, de desenvolver esse lado espiritual, seja o masculino ou seja o feminino, tá? Então, quando o divino masculino é mulher, existem muitos casos do divino masculino despertar primeiro, justamente porque a mulher tem essa tendência de buscar mais respostas. Ela é ali desde criança, né? Assim, tem mais acesso. Ela tem muitas amigas que fazem terapia ou já foram na terapia. Ela tem essa curiosidade de buscar mais respostas, né? Então ela acaba buscando isso. E o divino feminino homem, né? Ele tem muito menos divinos femininos homens, inclusive, que despertam primeiro do que mulheres, né? Divinos masculinos mulheres. É bem interessante. Justamente por quê? Porque mesmo sendo um divino feminino, num mundo onde o patriarcado tomou conta, muitas vezes ir buscar terapia, ir buscar ajuda espiritual, nossa, nada a ver. Aqui no Brasil ainda é muito mais fácil, digamos assim, por conta do acesso que nós temos a assuntos referentes à espiritualidade por conta do kardecismo, do candomblé e da umbanda. A gente ainda tem, assim, uma vantagem de 1 milhão de anos-luz na frente dos outros países, nos quais a espiritualidade não é vivida de forma assim tão aberta como aqui no Brasil, né? Ainda tem preconceito, tem muita coisa, claro que tem, mas tá aí para todo mundo, né? Tá muito mais acessível do que na maioria dos países, né? Tanto que eu converso com pessoas de países, até Portugal mesmo, que tá invadido por brasileiros, né? Assim, tem muitos mais centros hoje em dia lá em Portugal e terreiros e tudo por conta da quantidade de brasileiro que mora lá, mas nos países da África que falam português já não tem muito,
né, assim, esse estudo sobre espiritualidade da forma como tem aqui no Brasil, né? Por isso ele até acabam buscando canais brasileiros e tudo, né, a respeito. E tem também mais ainda um certo de preconceito com mediunidade, algumas coisas desse tipo, falando o que as pessoas de lá me contam, porque eu nunca fui para lá, né? Então, repassando aqui para vocês esses relatos. Então, o que acontece? Quando o divino feminino tem condições, digamos assim, ali, né, ele vai ter condições de se desenvolver mais rapidamente espiritualmente, é ele que desperta primeiro, né, mesmo no corpo de um homem. Mas a maioria que desperta primeiro nesse tipo de configuração são divinos masculinos mulher, né? O que, assim, não é tão fácil para o divino masculino ser, digamos, o motor dessa dinâmica, porque o divino masculino tem as suas limitações. Não tô chamando, pelo amor de Deus, gente, tô ofendendo ninguém aqui não. Ele é a energia da matéria. Então, quando eu digo que ele tem limitações, não é limitação assim, intelectual, nem nada disso, né? É essa conexão espiritual mesmo, que para ele é feito de uma forma completamente diferente, que mesmo assim a espiritualidade dá conta, né, de fazer com que o divino masculino seja o primeiro a caminhar, né, nessa dinâmica. Tudo acontece perfeitamente como tem de acontecer, né? Mas o divino masculino encontra alguns desafios em relação ao desenvolvimento espiritual que o divino feminino encontra menos. Em compensação, a questão do apego, a questão da praticidade, a questão disso aqui não é um amorzinho, vamos parar com esse excesso de apego, com esse excesso de romantismo, os divinos masculinos não têm. O que é maravilhoso para esse tipo de, né, de dinâmica, porque não tem aquela ilusão, eles são mais práticos, né? Eles têm essa questão da desconexão emocional, que eu vou falar para vocês que ajuda muito na primeira fase da caminhada, né? Então, assim, então você vê que, tipo assim, tem um equilíbrio, né? Então, de alguma forma, quando o divino masculino desperta primeiro, ele vai encontrar o caminho dele também, né? Para fazer, digamos assim, para ser esse motor dessa dinâmica no início. Então, grandes feridas masculinas da alma, né? Lembrando que são duas polaridades da mesma alma, então não é que tenha grandes feridas de um ou do outro, da alma ali, né? Para a alma não tá julgando, só o nosso ego que faz esse tipo de coisa, que eu já recebi essa pergunta 500 vezes. E se eu fizer a minha parte, o divino masculino não tem como eu ascensionar sozinha? Oh, meu Deus. Isso me dá coisas aqui, né? Me dá coisas na Jaiminha, porque assim, gente, é uma alma só, como assim, a pessoa tá competindo com ela mesma, entendeu? Porque é o ego ali falando, né? Quando a gente pensa de uma forma, né, dessa maneira, a gente não entendeu o conceito mais básico sobre chama gêmea, né? Pensa a gente querendo como vou ascensionar pela metade e o meu divino masculino que se lasque. Olha que exemplo de amor incondicional, entendeu? Legal. Então você vê como que o ego, ele faz umas coisas assim que até Deus duvida, né? Mas tô aqui para continuar lembrando praticamente semanalmente para vocês do que se trata essa caminhada. Então, a alma tem questões masculinas muito enraizadas, né? O divino masculino muito deturpado, muito ferido. Então, o divino masculino nasce num corpo de mulher porque ele vai automaticamente aumentar. Então, se eu tenho um excesso de energia masculina ferida, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Como curar a energia masculina. Quando eu tenho um excesso de energia masculina ferida, o que eu tenho que fazer para equilibrar a minha energia? Aumentar a minha energia feminina, né? Ou seja, eu pego a polaridade que é masculina, não tô achando que sou Deus, né? A espiritualidade, né? Faz com que essa encarnação seja dessa forma. A polaridade masculina vem num corpo de mulher com toda, digamos assim, essa facilidade até da psicosfera, né? Da energia do coletivo, de que mulher procurar curas, procurar, né? Enfim, curar o feminino dela é muito maior. Então, é muito melhor para aquela alma, né, que venha nessa configuração. E, nesses casos, a maioria dos divinos femininos, assim, nossa, eles têm um masculino extremamente ferido no sentido contrário, né? Um feminino super lá embaixo, a energia deles. Então, são homens extremamente dependentes, né? Já vou falar para vocês. Quando o masculino, a mulher, tem essa energia muito alta. Então, são extremamente dependentes de relacionamento, sempre precisa, né, de uma parte. Eles têm
aquela dependência, né, a energia masculina, bem parecida com o masculino de uma configuração masculino homem, feminino mulher. Então ele sempre tem que ter uma parceira, né? São divinos femininos que estão sempre buscando parceira, ter uma dificuldade de ficar solteiros e viver aquela solitude e plenitude do divino masculino, né, do divino feminino, que é necessário para o processo de evolução, de despertar de consciência, e ainda enfrentam essa pressão também da própria sociedade de que homem tem que ser pegador, né? Ah, mas é que assim, né? Tô fazendo minha caminhada espiritual, mas tô pegando aí um monte de mulher porque é coisa de homem. Isso é uma ferida, né? Muito grande. É muito comum, pelo que eu observo das pessoas que eu conheço, pelo que eles me contam, que o divino masculino, o feminino, né, homem, nasce em regiões, por exemplo, ou em culturas, em famílias extremamente machistas, né, extremamente misóginas. Então, olha o tamanho do desafio, mas o tamanho do desafio é sinal que a pessoa consegue. E, por outro lado, tem um divino masculino ali, mulher, que está fazendo um trabalho que, com certeza, se fosse um divino masculino homem, não estaria fazendo por conta da sociedade, por conta, né, assim, é cultural, é instintivo, é inconsciente, infelizmente ainda, porque a energia do patriarcado ainda domina o planeta, né? Tem um caso, assim, que eu acho muito sensacional, que eu quero compartilhar com vocês, de um divino feminino que foi ele é do sul, né? E ele foi na nossa vivência, na nossa imersão de chamas gêmeas lá no Rio Grande do Sul. E ele contando que, assim, ele fez uma consulta, na época que eu fazia consulta de tarot terapêutico, né, ele fez uma consulta comigo e veio lá muito claro na consulta que ele estava numa caminhada de chamas gêmeas. Eu nunca trabalhei eu fiz confirmação de um lote só de 15 pessoas, que foi a coisa mais horrorosa que eu já trabalhei na vida, nunca mais, eu tive que devolver dinheiro. Tinha gente envolvida com magia negra, enfim, né, pessoas, geralmente as que estão buscando confirmação dessa forma, estão muito obcecadas pelo relacionamento e a energia é muito baixa. Então, por isso que eu não faço e não recomendo esse tipo de confirmação. Mas eles, por estar nessa caminhada, e ele estava buscando respostas ali em relação à caminhada dele, tinha essa pessoa envolvida e veio a confirmação que os mentores dele acharam que era a hora, né? E aí ele falou que depois disso, muitas chaves viraram na cabeça dele, porque ele começou a perceber por que ele se sentia tão diferente daquelas pessoas à volta dele. Pensa, ele foi 30 anos militar no Rio Grande do Sul, que ainda tem aquela assim, cultura bem, né, do gauchão, tchê, machão, e ele ali, né, nasceu e cresceu naquele meio, e ele se sentia muito deslocado muitas vezes e não entendia por quê, né? E aí ele falou que ele entrou num mergulho ali da cura do feminino dele. Então eu passei várias coisas. Então ele fazia as meditações, usava, né, o quartzo rosa. Ele estava curando o feminino dele. E aí ele falou uma coisa que a gente quase morreu de rir na imersão. Que ele falou que estava um dia lá jogando o futebolzinho dele com o pessoal, tomando a cervejinha dele e olhando em volta e pensando, já pensou se esses caras que estão à minha volta, né, todos bem naquela configuração machão, né, assim, soubessem que eu faço meditação com mantra de Kuan Yin, usando o óleo X no meu chakra sacral com o meu quartzo rosa. Imagina se eles soubessem que eu sou um divino feminino. E a gente morreu de dar risada. Então é isso, né? Você imagina, assim, uma pessoa com mais, se eu não me engano, acho que ele tinha mais de 50 anos, que trabalhou aí 30 anos, né, num ambiente extremamente, assim, não só masculino, mas como machista, né, militar, ainda, né, assim, num local ali, nascido e criado num local onde tem essa cultura do machão, né, e ter que dar esse 180 na vida dele, né, assim, e pensar, meu Deus, ao mesmo tempo, para mim faz muito sentido, mas tem toda uma questão social, cultural, né, assim, do ego ali, para ser, digamos, sim, explorada e também curada. Então, assim, entendam, né, como que assim, tudo faz sentido, tem um porquê das coisas acontecerem assim, né, e as pessoas fazem, então, assim, não tem diferença nenhuma, quando as pessoas falam assim, qual a diferença de polaridades? Na verdade, a única diferença é isso, o motivo é porque é um masculino mais ferido, né, que para ser trabalhado coloca-se dessa forma para que as coisas fluam melhor, né, mas assim, de diferença, por exemplo, o divino masculino tem características diferentes em relação a ser corredor,
o que que ele faz. Não, é a mesma coisa, né? Essa dinâmica, digamos, a forma como o divino masculino pensa, se comporta, o perfil evitativo do divino masculino e o apego ansioso do divino feminino é a mesma coisa, independendo do sexo, né? E a gente tem os homoafetivos, que basicamente é a mesma coisa, né? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, uma alma com uma grande ferida, por exemplo, masculina, geralmente nós temos casais homoafetivos de duas mulheres, né? E é bem interessante que eu nunca atendi um casal de chama gêmeas homoafetivo no qual as duas polaridades sempre tiveram relacionamentos homoafetivos. Geralmente, uma delas, sim, né? E a outra, a chama gêmea, é a primeira relação homoafetiva que ela tem, né? Ou a primeira, assim, um primeiro grande amor, né? Homoafetivo. Então, assim, porque justamente tem aí, né? Sempre que a gente enfrenta esses desafios, né? Sejam em relação à nossa espiritualidade, à nossa sexualidade, em relação à família, né? Muitas vezes de ter que peitar a família e ser a ovelha negra, tem por trás disso uma alma que já esteve do outro lado da opressão, né? Então, digamos que hoje em dia nós somos os oprimidos porque nós já fomos os opressores. Então, geralmente, quando tem essas questões, é porque em outras vidas, né? Essa alma teve comportamentos preconceituosos em relação, por exemplo, né, a homossexuais e vem nessa vida para justamente experienciar, né, entender. E, em primeiro lugar, uma caminhada de chama gêmeas é para a gente aprender sobre amor incondicional. Então, assim, como que é capaz eu amar uma pessoa de um sexo que eu nunca fui atraído antes e eu amo essa pessoa muito? Como que isso é possível? Porque isso é amor espiritual, né? Isso é amor incondicional. Não tem forma melhor da gente entender isso do que vivendo um amor desse, né? E se em outras vidas não tem necessidade de a gente caçar outra vida nem ficar se culpando por causa disso, claro que não. Se a gente pensa que o ser humano, assim, a raça humana foi extremamente bárbara, então, assim, todos nós, se a gente for cutucar a caixa de Pandora, a gente vai descobrir encarnações em que nós fomos assim, meu Deus, ninguém foi flor que se cheira, assim, né? Então, não tem necessidade, nem nada disso, né? Viva o hoje. Hoje em dia você está vivendo isso, a não ser, é claro, que dentro das suas curas você chegue em questões que você tenha necessidade de procurar, por exemplo, apometria, hipnose, mas não porque eu quero descobrir em que vida que eu tive preconceito com homossexual para eu ir lá e cutucar. Não tem menor necessidade disso, né? A gente procura e são maravilhosas essas consultas em que a gente trabalha questões de vidas passadas com um profissional assim responsável, né, competente, mas quando nós vamos fazendo outros tipos de cura e a gente chega, digamos assim, num beco sem saída e a gente percebe que tem que mexer numa energia de vida passada. Aí sim, né? Tô só falando aqui que tem essa questão, no caso dos homossexuais, homoafetivos, tem essa questão, né, do preconceito. Então, se você sofre preconceito por isso nessa vida, né, tem um grande aprendizado por trás disso. Então, provavelmente tem aí questões de vidas passadas, mas é principalmente sobre essa questão do amor incondicional, né, de ser vivido assim na forma mais clara e mais plena. Quebra o ego assim de frente, né, assim, já de primeira você percebe que tem algo de diferente naquela relação ali, porque é algo muito maior do que o seu ego, do que os seus condicionamentos, do que aquilo que você estava acostumado a viver aqui na 3D. Então isso faz com que, digamos assim, a busca pelas respostas e que tipo de conexão é essa seja muito mais rápida, inclusive, porque apita, né, digamos assim, pro ego uma coisa que, meu Deus, tem algo por trás disso que eu não estou compreendendo o que é, vou buscar respostas, né? Então, digamos que o despertar acontece de forma mais rápida, né? Quando tem esse tipo de relacionamento. Então, no caso, duas mulheres, existe uma energia masculina muito ferida, muito alta. Então, os dois lados vão ter mais facilidade de trabalhar com questões femininas, né? Por conta do coletivo mesmo, né? Do inconsciente coletivo. Então, a mulher já vai buscar mais coisas, não quer dizer que seja mais, por exemplo, o divino masculino mulher, não é assim, então nasci mulher e vou. Não, né? Mas quando ele passa pelo despertar e ele busca ali questões, para ele é muito mais fácil, né? Se ele vai enfrentar, por exemplo, menos, até assim, menos resistência no próprio meio, né? A não ser que tenha aí uma família, algum meio que tenha muitas questões assim, de preconceito religioso e tudo, mas fora isso,
tem uma facilidade maior por motivos óbvios, é só a gente olhar para a nossa sociedade, né, como ela é configurada. E a energia masculina, quando nós temos um casal homoafetivo, né, os dois homens, nós temos uma energia masculina muito baixa, então uma energia masculina ferida por falta de energia masculina, né? Ou seja, eu preciso então diminuir a minha energia feminina e trabalhar em aumentar a minha energia masculina divina. Então, assistam lá que eu já deixei aqui para vocês, né? Procurem lá na playlist. Eu vou deixar nos quadradinhos finais também, mas na playlist de espiritualidade na prática ou espiritualidade, tem lá como curar a energia masculina, né? Você pode pôr na lupinha aí do YouTube também. Então, assim, vocês precisam aumentar, ou seja, né, essa energia masculina divina, né, não do patriarcado, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o que é essa energia masculina? Então, eu vou procurar, por exemplo, se, né, são dois homens, eu vou procurar ali questões quando eu for olhar para as minhas feridas emocionais, né? Então, eu vou ver, por exemplo, assim, as feridas que o meu pai despertou, né, e as feridas que a minha mãe despertou e como que é esse relacionamento, assim, né, com os pais e perceber ali onde que faltou, digamos, essa energia masculina ou que essa energia masculina foi tão bruta, me machucou tanto que eu nego essa energia masculina dentro de mim, né? Tipo assim, eu não quero nada dessa energia masculina em mim porque essa energia é ruim. Então, entender, né, fazer a purificação dessa ideia, né, desse mal-estar que a energia masculina divina traz, né? Na verdade, não é a masculina divina que traz mal-estar, é a masculina ferida, né? Então, ressignificar essa energia masculina para aumentar essa minha energia masculina e diminuir essa energia feminina ferida também, né? Então, essa energia de submissão, essa energia feminina de dependência, né? Essa energia feminina que é considerado pelo patriarcado uma energia fraca, né? Uma energia que está ali para servir a energia masculina de uma forma submissa, né? Então, assim, eu achei muito interessante a espiritualidade ter trazido isso para mim, porque como eu falei, eu não tenho muita experiência a não ser de trocar mensagens, assim, com casais homoafetivos, e você percebam, né, que, assim, eu chego à conclusão, assim, eu sigo vários canais na França, nunca, eu acho que tem um só, de homoafetivos homens, todos os outros são casais homem-mulher ou mulher e mulher. Por quê? Porque a energia masculina ferida no planeta é muito alta, ou seja, a necessidade de muito mais chamas gêmeas encarnarem para aumentar a energia feminina do planeta e curar a masculina ferida é muito maior. Então, por isso que tem uma quantidade muito menor, né, de trabalhadores da luz que estão, digamos assim, para aumentar essa energia masculina, tudo bem que divina, né, é muito melhor não, né, é a única que deveria existir, e tem uma, digamos assim, principalmente de chama gêmeas, né, um número muito menor de casais homoafetivos homens. Então, eu achei muito interessante quando a espiritualidade trouxe para mim esses porquês, digamos assim, porque casa perfeitamente com a situação que estamos passando hoje e o porquê, né, dessas encarnações dessa forma, tá? Então, assim, mais uma vez, cada dinâmica é uma dinâmica, nós temos, assim, alguns padrões, né, que a espiritualidade traz pra gente de comportamentos, de dinâmica, mas cada uma é diferente da outra, então é muito importante que a gente não, e principalmente, né, assim, eu falo para as pessoas, não é a dinâmica do casal que caracteriza uma dinâmica de chama gêmeas, né? Essa dinâmica corredor-perseguidor, ela é muito normal, muito comum em relacionamentos tóxicos que não tem nenhuma conexão de alma ou em relacionamentos kármicos que vieram só para se encontrar, resolver e ir cada um pro seu lado, né? Então, não é a dinâmica do casal que diz se a gente está numa caminhada de chama gêmeas ou não, né? Mas é o desenvolvimento espiritual das partes, principalmente do divino feminino, tá? Então, assim, ou do divino masculino que desperta primeiro, né? Então, as mudanças que acontecem na vida, o desenvolvimento espiritual, assim, involuntário das partes, né? Então, as coisas começam a acontecer, a gente querendo ou não. A vida da gente passa por grandes mudanças emocionais, espirituais e materiais, de forma que a gente sente que não tem controle nenhum. E a vida só melhora, né? Que eu sempre falo que a principal característica, assim,
melhora materialmente, melhora emocionalmente, no sentido que a gente vai buscar esse equilíbrio, né, masculino e feminino, ou seja, esse equilíbrio emocional e mental. Então, assim, a nossa vida só melhora em todos os sentidos, o que acontece exatamente o contrário quando a gente está num relacionamento tóxico ou num relacionamento kármico, né? A gente tem, principalmente pro divino masculino, a vida material pode dar uma bagunçada, porque faz parte do tipo de despertar que ele passa, né? Mas pro divino feminino, a vida material só melhora, né? A vida emocional, aquela, Márcia, não acho que a minha vida afetiva tá melhor porque eu tô sozinha faz não sei tanto tempo, né? Justamente porque o divino feminino tem um apego ansioso, que a gente fica grudado nas pessoas, né? Assim, quase que a vida inteira, que não seja relacionamento romântico, mas assim, família, amigos, a gente tem essa dependência e faz parte do nosso processo de despertar, aprender a ser feliz na solitude, sem nenhuma dependência. Né? Então, essa é a função do despertar aí, principal do divino feminino, né? Então, assim, não meça, né, assim, a sua felicidade emocional ou você estar melhor emocionalmente porque você está num relacionamento afetivo ou não, né? Muitas pessoas, a maioria delas está num relacionamento por dependência, né, assim, e não para aprender sobre amor incondicional, que nem numa caminhada de chama gêmeas, né? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tiver mais perguntas, deixa aqui na descrição. Eu posso aí de repente fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá joia? Espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.